Então, continuando, gente. A pergunta é o seguinte: qual é o valor dos encargos que nós vamos apropriar para 2014? Bom, nós temos um total de R$ 3.000 de juros para o período de 60 dias. Que esse período iniciou 30/11, inclusive o dia 30, até o dia 28/1, inclusive o dia 28. Então, nós temos um período de 60 dias. Qual é o valor dos juros diários? Bom, é só dividir o 3.000 por 60. Dá R$ 50 de juro por dia. Quantos dias nós temos incorridos em 2013? 32. Quantos dias nós temos incorridos em 2014? 28. A soma dos dois dá os 60. Agora é o seguinte, qual é o valor dos juros para 2013? R$ 50 vezes 32 dias. Qual é o valor dos juros para 2014? R$ 50 vezes 28 dias. O que isso significa? Significa dizer que no ano de 2013, nós vamos lançar para a despesa R$ 1.600. E R$ 1.400 vai ficar no ativo. Vai ficar no ativo. Então, em princípio, uma das oportunidades de lançamento, uma das alternativas de lançamento é o seguinte: lançamento inicial. Olha só, nós vamos debitar o caixa ao banco, R$ 20.000, que foi o que o banco disponibilizou. Nós vamos debitar pagos antecipados R$ 3.000. Mas por quê? Porque ela tem problema ou porque ela... No ativo. E nós vamos creditar o passivo com R$ 23.000, porque nós estamos devendo para o banco R$ 23.000, certo? Então, esse é o primeiro lançamento que nós vamos fazer. Quando o banco nos liberou o dinheiro, debitou 20.000 no caixa ao banco, debitou juros antecipados ou pagos antecipadamente no ativo, semelhante vocês fazem lá com seguro, quando adquirem um seguro, jogam tudo no ativo e depois vão rateando. E creditar o empréstimo a pagar. Bom, agora é o seguinte, mesmo que eu vá pagar esse empréstimo todo lá no dia 28/1, o pagamento é uma coisa, a apropriação da despesa é outra. Então, dia 28/1, quando eu for pagar o empréstimo, eu vou debitar o passivo com 23.000 e vou creditar o caixa ao banco com 23.000, certo? Agora, em 31 de dezembro, eu preciso ter apropriado, então, a apropriação da despesa? Isso, da despesa no DRE de 2013. O que eu faço até 31 de dezembro? Eu debito a despesa com juros e credito os juros pagos antecipadamente. Vou baixando aquele ativo aos pouquinhos. Quanto? 1.600. Certo? Sim. Agora, a conta de juros pagos antecipadamente tinha 3.000. Se eu baixei 1.600, sobrou esse 1.400. Então, para o ano de 2014, quanto que nós vamos apropriar Aí de isso aqui despesa? fica lançado para o ano que vem, professor. Isso, o ano que vem. 1.400 é a resposta. Isso é competência, entenderam, pessoal? Isso é competência. É dividir a despesa e lançar ela, cada uma no seu período. Só, observe que o juro é R$ 3.000. Isso é a despesa total. Mas eu tenho que dividir. Uma parte vai ser lançada em 2013, uma parte para 2014. Por quê? Porque esse juro é pelo período que rompeu 2 exercícios sociais. Uma parte em 2013 e foi para 2014. Ele não encerrou dia 31. Eu não posso jogar ele todo em 2013, nem ele todo em 2014. Então, eu preciso calcular Professor, se for tipo... quanto é a proporção fosse de cada 2, um e 3 lançar. dias do outro ano. Hã? Se fosse, por exemplo, por menos dias, 2, 3 dias, seria a mesma coisa? Mesma coisa, é a mesma coisa. Claro que assim, né, Rafael? Se for um valor insignificante, a gente deixa passar, porque daí não vai ter uma distorção relevante no DRE do ano seguinte, né? Ou do ano anterior. A gente tem que avaliar esses critérios, né? Essa relevância que a gente chama, né? Mas o certo é fazer esse cálculo, mesmo que seja um dia, mesmo que seja 2. Isso é o correto. Esse é o 100% correto. Mas aí poderia botar no próprio ano
Não deixar para 2, 3 dias do outro ano, poderia ser nesse ano, em 2013, no caso. Poderia, certo? Desde que não fosse um valor muito significativo, né? Vamos supor que 2, 3 dias desse R$1 milhão. Aí não, né? A gente tudo tem que levar em consideração o quanto que é esse valor. Porque nós estamos falando aqui do empréstimo de 20 mil, mas se for um empréstimo de 100 milhões? É coisa, né? É? Isso é um valor pequeno, professor. Isso. É o valor pequeno. Se for um valor expressivo, não. Tem que fazer o rateio igual. Entenderam? Sim. Simples assim. Entenderam o que é competência? Competência é dividir receitas, custos e despesas, cada parte no seu exercício social. Isso é o princípio da competência. Se esse valor aqui incorreu em 2013, tem que ir para o DRE de 2013. Se esse valor aqui incorreu só em 2014, tem que ir só para o DRE de 2014. Ah, então não vou contabilizar. Não, existe a forma de contabilizar aqui, ó. Eu deixo lá no meu ativo como uma despesa antecipada. A partir do momento que ela vai incorrendo, eu vou transferindo do ativo para a despesa. É a mesma coisa quando vocês contratam um seguro de um veículo. Vocês jogam tudo no ativo e depois vão jogando uma partezinha todo mês no DRE. Se vocês contratar um seguro lá em setembro, outubro, que vai vencer em setembro e outubro do outro ano, vai ter uma parte de despesa para cada ano. Isso é competência. Entendido? Vamos para a resposta aqui, para a questão 15. Questão 15. De acordo com os dados abaixo e sabendo-se que o estoque final totaliza 400 mil, em 31/12/2015, pode-se afirmar que o resultado líquido do exercício é de... Justifique sua resposta. Então, o que está pedindo aqui? Lucro líquido do exercício. É isso que está pedindo aqui. Tudo. Então, nós temos aqui o seguinte. Todas essas contas aqui, e disso aqui está perguntando qual é o resultado líquido do exercício. Vamos levar isso aqui lá para o Excel. E vamos apurar o resultado do exercício. Nosso DRE, sempre que possível, vamos começar pela receita bruta de vendas. Então, o que nós temos de receita bruta de vendas aqui? Capital social, não, é uma conta de PL. Depreciações acumuladas é uma conta de ativo. Juros ativos é receita financeira. Caixa é uma conta de ativo. Móveis e utensílios é uma conta de ativo. Juros passivos é uma conta de despesa financeira. Assim, gente, algumas nomenclaturas são um pouquinho diferentes daquele dia a dia que a gente vê. E vocês precisam ir se acostumando e associando uma coisa a outra. Juros ativos é juros que eu recebi. Juros passivos é juros que eu paguei. Não é juros que estão lá no ativo e juros que estão lá no passivo. Certo? Quando estão no ativo, são juros pagos antecipadamente. Se são juros passivos, vai estar lá juros
incidentes sobre os empréstimos ou juros dos passivos e tal, mas não com essa nomenclatura. Duplicatas a receber. Seria com qual? Oi? Duplicatas a Tá, receber. juros passivos não é. Não. Ali, os juros passivos não é normal. Tem essa denominação final passivo? Seria outro? Não. Juros. Ele é comum vocês verem também essa denominação, juros ativos e juros passivos. Essa descrição aqui indica que é uma receita financeira, juros ativos. Essa descrição aqui, juros passivos, indica que é uma despesa financeira. Não é um juro que está no ativo, nem um juro que está no passivo. Certo? É isso aí. Lembrem disso. Tá? Duplicatas a receber é uma conta de ativo. Estoque inicial é uma conta de ativo. Despesas gerais é uma conta de despesa. Fornecedores, uma conta de passivo. Compra de mercadoria é um evento, não é uma conta. Certo? E venda de mercadoria é a receita bruta. Então, venda de mercadoria faz parte da receita bruta. Mas a compra não é o custo, porque o custo a gente apura considerando os estoques iniciais e estoques finais. Então, venda faz parte da nossa receita bruta. Como não tem mais nenhuma receita, nossa receita bruta é isso aqui. Menos as deduções da receita. Temos algum imposto incidente sobre venda? Não. Temos devolução? Não. Não. Temos descontos? Não. Então, deduções da receita igual zero. Receita bruta menos as deduções da receita igual receita líquida de vendas. Certo? Esse menos esse. Continuou igual a nossa receita líquida de vendas. Receita líquida de vendas menos o CMV, nós vamos chegar igual no lucro bruto. CMV nós temos? Não temos, nós precisamos calcular. Estoque inicial. Qual é o nosso estoque inicial? 220 mil. Isso. Agora, mais as compras. R$750 mil. Certo? Temos algum imposto incidente sobre compra? Não temos, então nós não vamos reduzir nada. Temos algum frete sobre a compra? Temos algum seguro sobre a compra? Não, não temos. Então a compra é só esse valor. Estoque inicial mais a compra menos o estoque final igual CMV. Qual é o nosso estoque final? Está lá no enunciado, R$400 mil. Então, o nosso CMV é a soma disso aqui. R$570 mil. Receita líquida de venda menos o CMV, que é 570 mil, igual ao lucro bruto. 555 mil. Bom, lucro bruto. Agora, menos ou mais, né, dependendo do que a gente tiver, despesas barra receitas operacionais. Então, o que nós temos de despesas e receitas operacionais? Temos só as despesas gerais. Se é despesa, tem que reduzir. E aí a gente chega no resultado antes dos efeitos financeiros. E o que são os efeitos financeiros? Antes dos efeitos, nós temos um resultado de R$225 mil. E agora, efeitos financeiros, nós temos receitas financeiras. Receitas financeiras são os nossos
juros ativos. E temos as despesas financeiras, que são nossos juros passivos. Se são juros passivos, é despesa financeira, é negativo. E aí a gente tem o nosso resultado. Temos mais alguma despesa? Deixa eu só ver aqui antes de... Não temos mais nenhuma despesa. Temos nosso resultado antes dos impostos. Professor, ali não pede para calcular os impostos, mas aí como que se calcularia aí? Não dá para a gente calcular. Sabe por quê? A gente não sabe qual é a forma de tributação da empresa, se ela é simples nacional, se ela é lucro presumido, se ela é lucro real. Entendeu? Cada forma é uma forma. Não é simplesmente chegar aqui, ó, vários exercícios que vocês talvez vejam aí na contabilidade, diz o seguinte, desse resultado aqui, tu aplica agora igual esse lucro vezes real, 15% para o imposto de renda e 9% para a CSL, né? Não é isso. Não é bem assim, né, professor? Não é bem assim. Isso é resultado contábil, societário. O balanço está mostrando esse resultado. O lucro real, a gente parte desse valor. Mas se aqui dentro tiver alguma despesa que o fisco não aceita, eu tenho que somar. Se aqui dentro tiver alguma receita que o fisco diz que eu não preciso tributar, eu tenho que diminuir. E aí isso aqui vai mudar. Então não é só aplicar o 15 e o 9. Tem o adicional de 10% no imposto de renda. Então tem mais isso. No lucro presumido, não é em cima desse resultado aqui que a gente calcula. É uma presunção em cima disso aqui, ó, da receita bruta. A gente aplica, por exemplo, na indústria 8%, no serviço 32%, em algumas atividades 12%. Então, presume que 12% é lucro. E daí depois calcula o imposto. Não tem nada a ver com isso aqui. Então, não dá para sair calculando o imposto. Vocês só calculem se eu disser que é para calcular. Se não, não. Tá? Se não, vocês façam isso. Resultado antes dos impostos. Aí, como não tem imposto, então, pode botar aqui, né? Resultado. Já pode até botar. Resultado ou lucro líquido do exercício. Porque não tem imposto. Se tiver, vocês vão ter os impostos aqui ainda antes. Então, o lucro... Teria imposto, teria mais coisa também, né, professor? Se tem, por exemplo, uma distribuição de participação para funcionários e tal, ainda aparece ali. Sim. Certo? Então, a pergunta é o seguinte, deixa eu só terminar aqui, nós já voltamos lá. Deixa eu só editar aqui, gente. Então, a pergunta é o seguinte. Podemos afirmar que o resultado líquido do exercício é de... Justifique sua resposta. Então, o resultado líquido do exercício é R$180 mil. E está justificado pela estrutura do DRE que nós montamos. Ou seja, com base nas contas de receita e despesa que nós temos aqui, nós montamos o nosso DRE e tivemos que calcular o quê? CMV. Isso aqui que foi a dificuldade.
O resto tudo é conhecido. Alguma dúvida? Isso é bem mais tranquilo, né, professor? Assim, eu no meu ponto de vista, quando a gente vai fazendo os exercícios, a coisa vai ficando mais tranquila para vocês. Só vocês acompanhando e tentando, vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças. É só ir juntando as pecinhas e vocês vão aprendendo a desenvolver. Ah, no início parece assim, nossa, mas que dificuldade, eu não estou nem entendendo nada. Mas, na verdade, tudo isso são questões que vocês já viram, já passaram por isso e agora só estão aprendendo a alocar elas de uma forma diferente. Por exemplo, o CMV. Vocês calculavam o CMV porque aprenderam a calcular o CMV, mas agora vocês estão calculando para poder lançar ele aqui e dar continuidade no DRE. Sem ele, a gente não vai apurar nunca o lucro bruto nem o lucro líquido. A gente precisa saber que depois da receita líquida nós temos o CMV para chegar no lucro bruto. Essa parte inicial que eu sempre frisei para vocês aqui é que vocês não podem esquecer, certo? Vocês precisam saber essa sequência porque sempre as perguntas são em cima de receita líquida, lucro bruto. Então, vocês não podem esquecer o que é a receita líquida, o que eu preciso saber até chegar na receita líquida. É a receita bruta menos as suas deduções. O que eu preciso saber até chegar no lucro bruto? É a receita líquida menos o custo da mercadoria dos serviços vendidos. Bom, receita líquida eu já sei o que é. CMV eu tenho que apurar ou, se já tem, só coloco ele ali. E aí eu chego no lucro bruto. Do lucro bruto para baixo, eu só preciso, na verdade, lembrar do que é receita financeira e o que é despesa financeira. Porque às vezes vem pergunta no sentido de que, qual é o resultado financeiro? Resultado financeiro é receita financeira menos despesa financeira. Mas a ordem que vocês colocarem ali, vocês vão chegar no lucro líquido. Do lucro bruto para baixo, não interessa a ordem que vocês colocarem, vocês vão chegar no lucro líquido. Mas até o lucro bruto, vocês precisam colocar certo, senão vocês apuram distorções na receita líquida e no lucro bruto. Aí erram ali. Acertam o resultado final, mas erram o lucro bruto e erram a receita líquida. Certo? Beleza? Certo. Então, falta a questão 13. Vamos lá. Apareceu o Word aí para vocês. Questão 13. A questão 13, gente, na verdade, ele só quer saber o seguinte: qual é o valor do custo dos produtos? Tá? Isso é só uma ligação com a disciplina lá onde vocês apuram o custo dos produtos para vocês entender como que funciona uma apuração de custo médio. Então, vamos lá. Uma empresa comercial mantém controle permanente de estoque, ou seja, controla os seus estoques e avalia pelo método do custo médio ponderado. Então, os métodos de avaliação de estoque aceitos são custo médio ou o PEPS, né? Primeiro que entra e primeiro que sai. Não o EPS. O EPS também, professor? O EPS, ele até pode ser calculado, mas ele não é aceito contabilmente e fiscalmente, tá? Não, esse ali não... Não, Esse ali não contabilmente pode? não. Não. Tu pode calcular, tu pode usar ele para formar teu preço, essas coisas. Mas para manter ele contabilizado, formar o saldo do estoque, não. Tá? Então, o fisco, a Receita Federal, por exemplo, não aceita ele para te calcular o custo e daí calcular o resultado e calcular os tributos. Tá? Ela aceita o custo médio, o custo integrado, que é o custo de produção, que vocês vão aprender com o Herman também, bem provável. Tá? O PEPS, que é o primeiro que entra, o primeiro que sai, mas o EPS não. Por quê? Porque senão o EPS tu bota sempre vamos supor, eu adquiri o produto X por R$10, depois eu adquiri o outro por 15, depois, e vou lançar isso aqui para custo. Vendi, baixa esse primeiro. Eu estou reduzindo o resultado antes da hora, digamos assim. Então, por isso que ele não é aceito. Ou seja, eu comprei por último, paguei mais caro e reduzi o resultado antes. E
consequentemente, se eu reduzo o resultado, eu reduzo tributação quando é uma empresa tributada pelo lucro real. Tá? Então, por isso que ele não é aceito. Contabilmente também não, porque senão assim, tu vai deixar um número sempre isolado lá atrás, que é o preço passado. Então, contabilmente se orienta aqui. Se usa o custo médio, ou seja, some-se tudo e divida pela quantidade, custo médio, ou primeiro que entra, primeiro que sai. Daí vai ficando sempre o mais novo no estoque. Tá? Então, custo médio é somar as quantidades e dividir, somar os preços pagos e dividir pelas quantidades. Isso é custo médio, tá? Que é o mais usual na contabilidade e fiscal também. Então, vamos lá. Uma empresa comercial mantém controle permanente de estoque e o avalia pelo método do custo médio ponderado. O estoque final de mercadorias em 28 de fevereiro de 2014 era de 200 unidades avaliadas ao custo médio de R$10. Olha, então qual era o custo do estoque e o valor do estoque? 200 unidades a R$10. 200 vezes 10 vai dar, se eu não me engano, R$20.000. R$2.000, desculpa. As compras e as vendas dessas mercadorias estão isentas de tributação, ou seja, não tem tributo. A gente não precisa recuperar nem calcular tributo. Em março de 2014, a empresa realizou os seguintes movimentos de compra e venda de mercadoria. Aí tem ali as operações. Dia 2/3, compra. Dia 3/3, venda. Dia 4/3, compra. Dia 5/3, venda. A pergunta é o seguinte: com base nas informações, é correto afirmar que justifique sua resposta elaborando o demonstrativo adequado. Então, vocês precisam montar uma memória de cálculo ou uma ficha de estoque, que a gente chama, ficha Cardex é chamado isso, onde a gente calcule essa movimentação do estoque e apure o custo médio dos estoques no final do mês de março. E aí sim vocês vão poder responder essas questões lá, aqui. professor. Exatamente. Vocês precisam fazer essa movimentação do estoque. Então, como que a gente monta essa movimentação do estoque? É uma ficha. Deixa eu compartilhar aqui, ó. Deixa eu buscar isso pronto num lugar para ser mais fácil, tá, gente? Só um minuto. Mais fácil não, mais rápido só. Vocês estão vendo o que aí? Por enquanto, nada. Por enquanto, nada? Nem o Excel, nem o Word? Não apareceu nada ainda. Ah, tá. Não. Então, vamos compartilhar aqui. Apareceu? Agora apareceu um. Tá, gente. Então, assim, nosso tempo tá se esgotando. Temos mais 10 minutos. Vamos encerrar essa correção. Esse aqui é o último exercício. E aí, a próxima aula, a gente faz o restante, certo? Já são praticamente 9 horas, sem intervalo, né? Então, vamos lá. Vai fazer a prova semana que vem? Não. Ainda não. Tá? Vamos lá. Mais tempo para estudar, né? Vocês precisam fazer, né? Não esperar eu corrigir, porque eu não estou vendo pergunta a respeito dos exercícios. Parece que está só todo mundo esperando eu corrigir. Vamos lá. O professor não se incomoda? Hã? O professor não se incomoda sem mandar? Mandar o quê? Corrigido? A pergunta é... Não, pode mandar. Só não sei se eu respondo na hora, né? Mas se tiver dúvida, quando estiver fazendo, mostra, a questão tal, tira uma foto, me manda, eu explico. Tá? Então, vamos lá. Nessa questão aqui do estoque. O que nós temos de estoque inicial? 200 unidades ao custo médio de R$10. Então, 200 vezes 10, custo médio. Deixa eu só botar isso aqui em financeiro, né? R$2.000 de estoque. O que a gente precisa criar? O movimento.
Gente, se cair, eu vou criar um link rapidinho e mando, pode ser no e-mail? Manda no grupo do WhatsApp, eu acho que fica melhor, ô Assis. É, No grupo, né? mas eu não sei se eu consigo mandar direto pelo WhatsApp. Tem que mandar no e-mail, do meu e-mail e mandar para lá, né? Manda no e-mail que eu puxo lá e boto no grupo. É, porque daí tudo, se o meu e-mail não está cadastrado no meu celular. Tá, mas vamos lá. Então, vamos lá. O que diz o enunciado? O enunciado diz o seguinte, eu vou lá e... Dia 2/3, compra a prazo de 400 unidades pelo valor de 5.200. Esqueçam o passivo, estamos falando de custo do estoque. Então, dia 2/3, nós tivemos compra. Compra é entrada. É 2014, né? Compra é entrada. Quantas unidades? 400. Pelo valor de 5.200. 5.200. 5.200. Qual é o custo dessas 400? 5.200 E dividir dividido por 400 sai R$13 cada uma nesse momento. Certo? Agora, Sim. isso é o custo dessas 400. Nós precisamos apurar o custo médio. Então, o que é o custo médio? O custo médio é igual quantidade anterior mais a quantidade que entrou nesse dia menos a quantidade que saiu nesse dia. Certo? Essa é a nossa quantidade. Sim. Beleza. Nós tínhamos 200, compramos 400, temos 600 unidades no estoque. O valor financeiro do nosso estoque, mesma coisa. Saldo anterior, mais o valor financeiro que entrou, menos o valor que saiu nesse dia. Certo? Então, o valor do nosso estoque é 7.200. Agora, qual é o custo médio de cada unidade? Antes era 10, agora eu paguei 13. O custo médio vai ser 7.200 dividido por 600. Olha só, era 10, comprei por 13, mas o meu custo médio é 12. Sim. Significa dizer que a hora que eu vendo, eu vou baixar por 12, não por 13, nem por 10. Então, vamos lá. Aqui que vocês precisam prestar atenção. Preciso compartilhar a tela ou não? Vocês estão acompanhando aí o exercício? Não, pode deixar assim. Olha ali, dia 3/3. Dia 3/3 está escrito: venda a prazo de 500 unidades, pelo valor de 6.000. Oi. Alguém me chamou. Está cortando para mim, mas você está entendendo. Ali está fácil de entender que o custo médio é 12. Mas ia como somar o 10 com 13 e fazer uma média de 11,50? Como? Fazer uma média somando 10 com 13, daí daria uma média de 11,50. É porque fica fácil ele ver o 12, uma média entre 10 e 13. Mas entre 10 mais 13 dividir por quanto? Por 2? Não. Isso. Não. É preço dividido por quantidade. Valor financeiro dividido por quantidade. Então, o valor financeiro do estoque é o saldo que eu tinha em estoque financeiro mais o que eu paguei agora. 7.200. E qual é a quantidade que eu tenho? Tinha 200, comprei mais 400. Tenho 600 unidades. O custo médio é esse valor financeiro dividido pela quantidade. Não esse mais esse É média, né? por 2. Entendi. Entendeu? Porque se tu olhar, nós temos uma desproporcionalidade aqui nas quantidades, né? Por isso essa diferença daí deu 11,50 o teu cálculo? Deu 11,50 o cálculo que você fez? É por causa que daí nós temos essa desproporcionalidade aqui, ó.
Nós fizemos uma média dividido por 2, dois preços dividido por 2. Se fossem as quantidades iguais, 300 e 300, talvez até dava. Mas, como são quantidades bem diferentes, é bem provável que não. Tá? É 200 com 400, por isso eu dei 11,50 aqui dá 12. Então, é sempre valor financeiro dividido por quantidade. Então, o nosso custo médio é 12. Esse é o custo do nosso estoque. Agora, no dia 3 do 3, está escrito o que lá? Está escrito o seguinte: venda a prazo de 500 unidades pelo valor de R$6.000. Então, o valor de venda foi 500 unidades. Foi R$6.000, certo? Mas nós não podemos lançar no nosso controle de estoque esses R$6.000. Nós precisamos calcular qual é o custo da venda. Eu vendi por 6.000. Quanto que custou a venda? Então, a saída foi 500 unidades, certo? 500 unidades a qual custo? Esse custo tem que sair ao último custo médio. 500 unidades vezes R$12, que é o custo médio, R$6.000. Ah, então se eu botasse o valor de 6.000 aqui, que estava lá no enunciado, tá certo? Não, lá é o valor de venda. Significa que ele vendeu 6.000 pelo preço de custo. A receita é igual ao custo da mercadoria. Coincidentemente, deu isso. Mas isso era justamente para confundir vocês. Vocês só vão entender quando fizer o restante. Então, 600 unidades que nós tínhamos no estoque, menos 500 unidades, tá? Sobraram 100. A um custo médio, se a gente pegar o 7.200 menos 6, 1.200, custo médio continua 12. Na saída, o custo médio não altera, só na entrada. Então, próximo evento, 4 do 3, compra à vista de 400 unidades pelo preço unitário de R$15. Então, 4 do 3, opa, aqui é 2014, desculpa. Compra de 400 unidades. Bom, agora eu não tenho o preço total da compra, eu tenho o valor unitário, 15. Mas aí eu faço o inverso, 400 vezes 15, esse é o nosso valor de compra. R$6.000 para 400 unidades. Qual é o nosso custo médio? 100 unidades mais 400 unidades, eu tenho 500 unidades. Valor financeiro, eu tenho 1.200, mais 6.000 que eu comprei, voltou para 7.200. Qual é o custo médio? 7.200 dividido por 500 unidades que eu tenho agora, o custo médio é 14,40. Agora, próximo evento no dia 5 do 3, venda à vista de 200 unidades, pelo preço unitário de R$18. Então, 5 do 3 de 2014, foram vendidas 200 unidades. Qual é o custo da venda? O custo da venda sempre é o último custo médio. E o valor financeiro, o custo da nossa venda, foi 2.880. Então, eu tinha 500 unidades, menos 200 unidades, ficamos com 300.